Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre Apocalipse, capítulos número 6, verso 1 e 2. Está aqui, ó. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Abertura dos 7 selos. Primeiro selo, o falso Messias. O primeiro selo, o falso Messias. Estou usando aqui a Bíblia, que tem os desenhos teológicos, né? A Bíblia Bereana, né? Versão de Nelson, né? Bíblia Bereana, versão de Nelson, que contém os desenhos teológicos para meditarmos nesta noite. E também vou estar utilizando a Bible Cronos, também versão de Nelson. Bible Cronos, uma Bíblia muito boa, também de estudo, para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Versículo de número 1 diz assim a palavra de Deus. Este aí o desenho teológico para nós acompanharmos essa meditação. Nos diz assim: e vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 querubins dizer em voz como de trovão: vem e vê. Então João, ele tem a visão do primeiro selo sendo aberto. Está aqui a escritura selada, né? Escritura selada com 7 selos. E agora João tem a visão deste primeiro selo sendo aberto. O que é que significa abertura dos selos? O que significa na palavra de Deus abertura dos selos? É nada mais e nada menos do que declaração de guerra contra o posseiro. Declaração de guerra contra o posseiro, que é Satanás. Essa escritura é o direito de propriedade das almas dos homens, os corpos dos homens e os reinos do mundo, que Adão havia vendido para Satanás quando pecou, quando ele negociou com Satanás. Porém, a escritura selada foi entregada ao juiz, que é o tipo do pai, né? E Adão tinha um parente remidor, que é Cristo, que veio, encarnou, nasceu no ventre de uma mulher para ser o parente remidor, aquele que ia pagar o preço do resgate. Por isso que no Apocalipse 5, o versículo de número 9, nos diz: um cântico novo foi entoado nos céus, e os anjos diziam: digno és de tomar o livro e de romper os seus selos, porque com teu sangue compraste para Deus. Então você vê ali Cristo cumprindo o papel do parente remidor. Maíla, Adriele, Luesley, Deus abençoe. Diogo, Deus abençoe. Cristo cumprindo o papel do parente remidor. Ele com o seu sangue pagou o preço do resgate. Com o seu sangue ele pagou o preço de nossa redenção. A palavra redenção, que significa comprar de volta. Então nós percebemos pela palavra de Deus que Cristo, em seus 2 adventos, no seu primeiro advento, na sua primeira vinda, quando ele nasceu no ventre de Maria, ele veio como o parente remidor. E agora no capítulo de número 5 do Apocalipse, João tem a visão de Cristo como o parente vingador, aquele que vai declarar guerra contra Satanás, contra todos os seus inimigos, para tomar a possessão da terra. Está aqui na Bible Cronos. Eu quero ver se dá para os irmãos ler, para vocês acompanhar esse estudo, que eu quero que vocês peguem essa meditação aqui na Bible Cronos. Na Bible Cronos, no numeração 464, que é a explicação boa e teológica de Dr. Nelson Rocha sobre esse texto, diz assim: nós temos aí o primeiro período da última semana, né, do profeta Daniel, porque vocês sabem que o profeta Daniel, no capítulo de número 9, capítulo de número 9 de Daniel, Daniel, capítulo 9, do verso 24 a 27, Daniel 9, do 24 a 27, nós temos ali 70
semanas. 70 semanas profetizadas, né? Em Daniel 9. Daniel 9. Não dá para ver? Deixa eu ajeitar aqui para que você veja isso aí, ó. Daniel 9, do 24 ao 27, nós temos 70 semanas profetizadas, sendo que 69 semanas se cumpriu, né? Falta uma semana. Uma semana se cumpriu. E esta semana profética se dá início com a abertura do primeiro selo do livro do Apocalipse, capítulo número 6. Quando João vê o primeiro selo sendo rompido, aí volta a se contar, né, as 70 semanas de Daniel, que ficou em pausa quando Jesus veio e atendeu aquela mulher sírio-fenícia. Essas 70 semanas ela ficou em pausa, né? Ela foi paralisada ali quando Jesus atendeu aquela mulher. E esta semana só voltará a ser contada quando houver o arrebatamento da igreja, que se dará com a abertura do primeiro selo. Então nós temos aí o primeiro período da última semana do profeta Daniel, né? A grande tribulação que se desencadeia com a abertura do primeiro selo. Então nós temos aí Apocalipse capítulo número 6, verso 1 e 2. Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 10, porque se você lançar luz de Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, a Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 10, nós temos aí a manifestação do mesmo personagem. Quem é este personagem que nós temos aí? Este personagem, esse cavaleiro branco, né, do cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, que diz aí no verso de número 2, dizendo: e olhei e vi que vinha um cavalo branco, e o que estava montado, né, está aqui no versículo aqui, ó, vou botar para vocês lerem junto comigo, né, diz aí, ó: e olhei e vi que vinha um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada a coroa, e saiu vencendo e para vencer. Mas aí a pergunta que fica: quem é esse personagem, né? Quem é esse personagem deste cavalo branco do Apocalipse capítulo número 6, versículo de número 2? Esse personagem não é Cristo. Não é Cristo esse personagem. Esse personagem é o anticristo. Então grave isso na sua cabeça aí, que este personagem, né, do verso 2 de Apocalipse capítulo número 6 é o anticristo, que lança luz, como está aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, verso do 1 ao 10. Nós temos ali a besta que surge do mar, né? A besta que surge do mar, que está em Apocalipse capítulo de número 13, que eu quero fazer a leitura aqui rápido com vocês. Já eu volto para cá para o desenho teológico da Bíblia Bereana. Apocalipse capítulo de número 13, vamos fazer essa leitura, né? Então o mesmo personagem do verso 2 de Apocalipse 6 é o mesmo personagem do capítulo 13, do 1 ao 10. Então nós temos aqui, ó, capítulo de número 13, do verso 1 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus: e estava em pé sobre a areia do mar, quando vi subir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. O que são os 10 chifres? São 10 blocos de nações. Todo o mundo estará globalizado em 10 blocos de nações no surgimento do anticristo. E as 7 cabeças são os 7 reinos, né, que já passaram deles 6, e um que ainda virá, que é o do anticristo, a 7ª cabeça. Então diz assim: e a besta que vi tinha a semelhança de leopardo, os seus pés parecia como de urso. Então nós temos aí, ó, nós temos aí a Grécia, nós temos aí o urso Medo-Persa, e a boca como de um leão, né, que é a Babilônia. Então nós temos aí no anticristo, no surgimento do anticristo, né, os impérios passados sendo revividos. É como se fosse o império de Babilônia, que está representado pelo leão, o império do Medo-Persa pelos ursos,
o império do leopardo representado aí pelo leopardo, né? O império da Grécia representada pelo leopardo. Então, o surgimento do anticristo, o governo do anticristo, o império do anticristo é esses espíritos que estiverem em atuação nos dias de Daniel ali, que é todos esses espíritos sendo revividos, esses impérios sendo revividos no governo do anticristo. É a Babilônia, a Grécia, a Medopérsia e Roma, esses impérios num só, revividos no governo do anticristo, né? E aí diz assim, e o dragão, vamos ler o versículo aqui para você entender. E o dragão deu-lhe, aqui botar o versículo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E essa parte do dragão aqui vai falar da segunda parte, né, da grande tribulação, que se inicia com a abertura do primeiro selo, com a abertura aqui no desenho teológico para você ver. Com a abertura do primeiro selo, aqui ó, primeiro selo nós temos aqui, no primeiro selo, né, a chegada do anticristo no cavalo branco, na falsa paz, ele como o falso Messias, sendo ovacionado pelo mundo, abraçado. Nesse período aqui ele faz uma aliança, porque a grande tribulação terá uma durabilidade de 7 anos, como está aqui no desenho. Com o arrebatamento da igreja, aqui ó, o arrebatamento da igreja, a cidade santa, Nova Jerusalém, quadrada, tendo as suas portas aqui, 3 em cada lado, né? Ela está em movimento descendo a cidade. A igreja será introduzida na cidade em movimento e ela continuará descendo até aqui, ó. Aqui é o final da grande tribulação. Aqui a terra é como se fosse uma imagem holograma aqui sendo aberta para você. Então, a igreja é arrebatada e introduzida dentro da cidade. Quando a igreja foi introduzida dentro da Nova Jerusalém, então o primeiro selo será rompido. O primeiro selo será rompido e começará um tempo de 7 anos aqui. Ó. Nós temos aqui um tempo começando daqui para cá, 7 anos, que é o período que vai durar a grande tribulação. E neste período de 7 anos a igreja estará aqui na glória, na Nova Jerusalém, descendo com a cidade junto com o seu Jesus, para chegar aqui no final da grande tribulação, onde Jesus aqui vem com poder e grande glória. Aqui é o rapto da igreja, e aqui Cristo vem com poder e grande glória, e todo olho verá. Aqui só a igreja verá, porque aqui Cristo virá só para a igreja, e aqui Cristo virá para o mundo. Então é muito importante você ter esse raciocínio na sua cabeça. Então o primeiro selo é aberto. Entre o primeiro e o segundo selo há um espaço de 3 anos e meio. Então durante 3 anos e meio, que é essa primeira metade, veja essa linha aqui, ó, essa linha traçando no meio aqui, quebrando, ó, 3 anos e meio aqui, ó, 3 anos e meio, e aqui mais 3 anos e meio final, né? Entre o primeiro e o segundo selo haverá 3 anos e meio de diferença. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio, a abertura do primeiro selo, que vai durar esse período aqui, nós temos aqui neste período um selo aberto nos primeiros 3 anos e meio. O anticristo vindo como falso Messias, montado no cavalo branco. Por que ele vem montado no cavalo branco? Porque ele virá dizendo ser o Cristo, e ele será aceito por muitos como se fosse de fato o verdadeiro Cristo, mas ele é o impostor, porque o verdadeiro cavaleiro, né, do cavalo branco, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, ele não vem aqui no primeiro selo, ele vem aqui, né? Ele vem aqui no final, na última taça. Aqui na última taça, Cristo sai de dentro da cidade montado no seu cavalo branco, e seguirá ele os exércitos que estão no céu. E aqui Cristo virá com poder e grande glória para fazer guerra contra esse aqui. Ele virá aqui para guerrear contra esse, porque esse tem um arco, mas o que virá aqui tem uma espada que sai da sua boca, uma espada aguda de 2 fios. Esse vem montado no cavalo branco no primeiro selo, ele vem só. Mas o que vem aqui, que é o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus, né? O nosso Messias, o nosso Salvador, ele vem com os exércitos do céu. Esse aqui não tem nada que o identifique, ele não tem um nome. O que vem daqui, na última taça,
aqui no finalzinho da grande tribulação, o cavaleiro branco que vem daqui, ele vem com uma identificação de quem ele é. E quando João disse no capítulo 19 do Apocalipse, eu vou puxar para cá uma setinha para que você entenda. Apocalipse, capítulo de número 19, né? João disse: e eu olhei e vi qual era o seu nome. E qual era o seu nome? Qual era o nome dele, João? Fale para nós. Fale para nós qual era o nome dele. Aí João diz: o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Por que ele é fiel e verdadeiro? Porque o de cá é falso, o daqui é falso, esse aqui é falso, esse cavaleiro do primeiro selo é o falso, esse daqui é o fiel e verdadeiro. Nas suas coxas tem um nome escrito de identificação. Qual é a identificação dele, do cavaleiro que sai aqui na última taça, no final da grande tribulação, quando ele vem com poder e grande glória? Tem um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso a gente ter essa noção. Isso é maravilhoso a gente ter esse entendimento, meus irmãos. Esse entendimento. Infelizmente, muitos serão enganados por esse cavaleiro que virá no primeiro selo aberto. Muitos estarão desapercebidos quando ele chegar. E por que estarão desapercebidos? Estarão desapercebidos porque não se fala dele, não se fala da chegada dele. O que a igreja mais fala é a respeito da vinda de Jesus. A igreja diz: Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E se esquece de alertar o povo que o anticristo virá primeiro. E quando o arrebatamento da igreja acontecer aqui, que esse daqui chegar, muitos vão abraçar ele achando que ele é o Cristo, porque a igreja passou a vida toda falando que Jesus está vindo, mas não ensina que o anticristo virá primeiro. O anticristo virá primeiro, porque Cristo virá depois para guerrear contra esse, para humilhar este, para implantar o seu reino aqui na terra. E o reinado desse, que esse estará reinando com Satanás aqui durante esse período aqui, né, de 7 anos aí. No primeiro período aqui, a falsa paz, onde ele faz um acordo, uma aliança com muitos, até com Israel. Aqui nesse primeiro período estará manifesta a falsa igreja, que está em Apocalipse 17 e capítulo 18, que fará aliança com ele, porque nesse primeiro período o anticristo será, né, um poder político que se unirá à falsa religião, a igreja ecumênica, a falsa igreja que vai ficar, porque muitos também falam que a igreja vai ficar para a grande tribulação, mas é preciso explicar qual é a igreja que vai ficar. Não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, o organismo será arrebatada. A igreja do Senhor Jesus, o organismo será tirada, né? A igreja do Senhor irá para as bodas, irá para a cidade santa. Qual é a igreja que vai ficar, pregador? Qual é a igreja que vai ficar? A falsa igreja, a prostituta, de Apocalipse de número 17. A prostituta, a meretriz. A igreja ecumênica. A igreja ecumênica. Então o anticristo se utilizará dessa falsa igreja aqui, nesse período dos 3 anos e meio, onde nós temos aqui a globalização em um só governo e o poder político e religioso unidos e liderado por esse falso Messias nesses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, né? Esses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então é muito importante a igreja despertar, atentar para essa questão deste cavaleiro, do cavalo branco, o falso Messias que virá primeiro. Então a igreja tem que pregar, tem que ensinar, tem que falar, né? O anticristo está vindo aí, o anticristo está chegando, né? E a igreja não estará mais aqui, meus irmãos. A igreja não estará mais aqui para alertar o povo a respeito desse. Quando ele chegar, a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Aqui, neste período de 7 anos, quem fará o papel da evangelização, da pregação, por si, Mateus 24, capítulo número 24, versículo de número 14, Cristo disse: e o evangelho do reino será pregado sobre todo o mundo, e então virá o fim. Se a igreja é arrebatada aqui, a pergunta que muitos fazem: se a igreja é arrebatada aqui,
como que o evangelho será pregado e então virá o fim, né? A pergunta que eles fazem, que a palavra de Deus nos dá a resposta. A palavra de Deus nos dá a resposta. Aqui, nestes primeiros 3 anos e meio, os anjos pregarão o evangelho, proclamarão o evangelho aqui, nesses primeiros 3 anos e meio. Onde está isso? No livro de Apocalipse, capítulo de número 14. Vamos ler a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 14, lá, ó, para você ver aqui esse desenho. Já eu mostro para vocês. Apocalipse 14, né? Apocalipse 14 e no verso 6, né? E no verso 6 diz assim, no verso 6: E vi outro anjo voando no meio do céu e tinha o evangelho eterno. Então grave isso aqui, ó, o evangelho eterno, né? A palavra evangelho. O evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a terra e todas as nações, tribo, língua, povos e nação. Então um anjo voando no céu tinha o evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra, irmão. Muito importante você entender isso, que nessa primeira fase aqui da grande tribulação, esses primeiros 3 anos e meio, quem pregará o evangelho não será a igreja. A igreja não estará mais aqui, a igreja não estará mais presente aqui nesse período de 7 anos. Ela estará guardada aqui, introduzida dentro da cidade, porque no livro do profeta Isaías, Deus disse: vai, povo meu, entra no teu quarto até que passes a ira. Aqui, esse período é o período da ira, irmão. Período da grande tribulação, período da ira. E disse: entra no teu quarto, povo meu, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos até que passes a ira. No livro do profeta Isaías está isso, essa profecia. Uma palavra muito forte, né? Muito forte. É importante você entender isso, que tem, né, 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Esses primeiros 3 anos e meio, o anticristo vem. O anticristo vem como o falso Messias. A igreja não estará aqui, né? Mas Deus, como é riquíssimo em misericórdia, enviará seus anjos com uma mensagem do evangelho eterno, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo que é imutável, o evangelho de Cristo que não muda. Você viu lá em Apocalipse capítulo 14 e verso 6, eu acabei de ler, o evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra, porque a igreja estará habitando na Nova Jerusalém. A igreja estará dentro da cidade, a cidade continuará descendo e a igreja estará habitando lá. Mas o evangelho será pregado aos que habitam sobre a terra. E a mensagem do anjo será: temam a Deus e dê-lhe glória. Temam a Deus e dê-lhe glória. Essa será a mensagem dos anjos aqui nesse primeiro período da grande tribulação, né? E depois, na segunda metade da grande tribulação, quem pregará? As duas testemunhas anunciará. As duas testemunhas anunciará o evangelho. Então é importante você saber que entre o primeiro e o segundo selo há um espaço de 3 anos e meio. Né? Os primeiros 3 anos e meio nós só teremos um selo aberto. Outro detalhe que é importante você entender é a pergunta, né, que muitos dizem, muitos falam: já estamos no 5º selo, já estamos na 7ª trombeta, já estamos na 3ª taça. Então, há muitas especulações a respeito do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse tem uma cronologia. Uma cronologia. Qual é a cronologia de Apocalipse, pregador? Qual é a cronologia? Então, todo aquele que fala que nós já estamos nos toques da trombeta, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão dizendo, porque como ele pode falar que estamos nas trombetas, se para as trombetas serem desencadeadas, é necessário que os selos sejam desencadeados. Essa é a cronologia do livro do Apocalipse. Dos 7 selos saem as 7 trombetas, e das 7 trombetas saem as 7 taças. Então, nos primeiros 3 anos e meio, nós só temos um selo aberto.
E aqui nos últimos 3 anos e meio nós temos o segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo, as 7 trombetas e as 7 taças. Então aqui nós temos 6 selos, 7 trombetas, 7 taças. E aqui nos primeiros 3 anos e meio nós só temos um selo aberto. Essa é a cronologia do livro do Apocalipse. Essa é a cronologia. Um selo nos primeiros 3 anos e meio, 6 selos, 7 taças, 7 trombetas, aqui no segundo período, né, dos últimos 3 anos e meio. Aqui é o tempo da grande angústia, aqui é o tempo da grande aflição, né? Que é o tempo da grande aflição. Mas vamos lá, colocar aqui a Bible Cronos para nós continuarmos uma leitura, né? Então eu citei aqui Apocalipse capítulo 13, Daniel 7, 12, né? Os espíritos que atuaram nos impérios passados serão revividos no governo do anticristo. Apocalipse 17, a falsa igreja que estará unida ao anticristo. Então nós teremos aí o poder político e religioso unidos em um propósito, né? Em um propósito aí no período do governo do anticristo. Então nós temos aí o início da ação do vingador que já foi redentor. Como eu falei na primeira vinda, Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço, né, da nossa redenção na sua primeira vinda. Ele pagou o preço da nossa redenção em sua primeira vinda. Deixa eu ajeitar aqui, meus irmãos. Em sua primeira vinda, Cristo pagou o preço da nossa redenção na sua primeira vinda. E agora, com a abertura dos selos, nós temos aí o parente vingador. Então, vou ler aqui juntamente com vocês, né? Na terra, o rompimento dos selos, que significa a limpeza da terra e dos céus para a tomada da posse de Cristo. Mateus, capítulo número 24. Isso é Cristo vindo para implantar o seu reino sobre a terra. Mas antes ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a limpeza. Uma limpeza será feita nas regiões celestiais, que é o local onde a igreja se instalará. Por isso que nós temos o Apocalipse 12, a batalha no céu. Depois nós falaremos disso. A batalha no céu, né? A batalha no céu de Satanás com Miguel, né? Satanás será expulso dali, lançado sobre a terra por consequência, para que as regiões celestes, que é o local da cidade da Nova Jerusalém, fique livre para a chegada da cidade. E essa batalha acontecerá justamente ali no meio, na metade, né, da grande tribulação, ali no finalzinho dos primeiros 3 anos e meio, dando início aos últimos 3 anos e meios. Importante você ter isso em mente, né? E depois Cristo vem para a limpeza da terra, para implantar o seu reinado ali, o seu reino milenial, né? Diz assim: quem rompe o selo estaria declarando guerra ao posseiro da terra, que é Satanás, que não quis sair, como está lá no livro do profeta Obadias. Cristo pagou o preço, mas o posseiro, que é Satanás, meus irmãos, ele não quis sair, ele não quis sair. Ele não quis sair. Ele não quis sair. E daí ele disse: quem me tirará daqui? Quem me tirará daqui? E Deus disse: ainda que tu faça os teus ninhos e habite entre as estrelas, e voe alto como a águia, faça teu ninho entre as estrelas, eu de lá te derrubarei, né? O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos derrubará a Satanás, né? E diz assim: e enviando os seus cavaleiros para estabelecer o juízo e destruição do poder do posseiro de Satanás. Os primeiros a serem enviados são os cavaleiros. Salmo 78, verso 49, Apocalipse capítulo 6, do 1 ao 8. O rompimento do primeiro ao quarto selo, né? Nós temos aí os cavaleiros do rompimento do primeiro ao quarto selo. E aí nós temos a abertura dos selos, significa a declaração de guerra dos céus a Satanás. Apocalipse 12, do 7 ao 13. Depois nós falaremos dessa batalha. Aí nós temos letra A, os 4 mensageiros de males. Apocalipse, nós temos aí Salmo 78, verso
49, né? Que Deus tem os seus mensageiros de males, como diz a palavra do Senhor. Letra B, o próprio Deus. O rompimento do quinto selo, nós temos Apocalipse do 6 ao 11. Os primeiros mártires, né? No rompimento dos quintos selos, nós temos ali os mártires, no rompimento dos quintos selos. Então, do primeiro ao quarto selo, nós temos os 4 cavaleiros. No quinto selo, nós temos os mártires. O rompimento do sexto selo, né? A natureza, né? Nos últimos gemidos, Romanos 8, 22, a natureza nos últimos gemidos, né? Anelando, desejando a manifestação dos filhos de Deus para dar à luz a nova criação, né? Porque essa terra, irmão, sofrerá uma mudança extraordinária quando o Senhor Jesus pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Vai acontecer um terremoto, vai acontecer algo extraordinário, trazendo uma restauração assim da terra, climática, geográfica, né, ambiental, né, para que a terra volte a ser como era nos dias de Adão, né? A natureza celeste sendo tocada, Joel, né? Joel capítulo número 2, verso 28 ao 31, tocai a buzina em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está próximo, né? O dia do Cordeiro, Apocalipse capítulo número 6, do 15 ao 18. Todo o teor dos textos que envolve estes versículos proféticos fala de um só processo, fala da retirada de Satanás da terra e da posse do ungido na terra, Cristo, né, implantando o seu reino, o seu governo, onde haverá paz, prosperidade, alegria, né, meus irmãos? E diz assim, a qual foi redimida por ele mesmo, né, porque Cristo pagou o preço da redenção das almas dos homens, né, dos corpos dos homens e dos reinos do mundo. A terra será restaurada, será transformada, né? Os corpos dos homens, aqueles que creram, foram salvos na presença do Senhor, terão seus corpos redimidos, né? Seus corpos glorificados, transformados com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Aqui na ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja terão seus corpos transformados, os santos, né? Aí diz bem assim, por isso, lemos sobre os selos rasgados, é a atitude de vingança revelada à autoridade que somente o vingador tem o direito de demonstrar. Cristo vem como o vingador, né? Como eu já expliquei. Primeiro ele veio como redentor, ele pagou o preço, mas o poceiro ainda continua instalado em seu local, mas ele será desinstalado. Cristo virá como o vingador. O dia do Senhor é o dia da vingança. O dia da vingança, por isso que ele disse bem assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, lá em Isaías, a profecia diz, pois ele me ungiu para pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o tempo da graça, que nós estamos vivendo agora esse tempo, o tempo do ano aceitável, o tempo da graça, o tempo que Deus dá para que o homem se arrependa, para que ele seja redimido, crendo no parente remidor, né? E depois a profecia se encerra dizendo, e o dia da vingança do nosso Deus, que é aqui, Cristo vindo como o vingador, olha, é o dia da vingança, Isaías 61, verso 1 e 2, você lê aí na sua casa, né? Cristo virá como o vingador. Para isso, envolve juízo, pois a terra necessita ser transformada, é muito importante esse detalhe. Observe sempre o controle do trono através dos atos demonstrados pelos anjos, pois eles sempre estão presentes em cada juízo. Você vê Deus aí no controle da situação, né, meus irmãos? No controle da situação. Estou usando aqui a Bible Cronos, a Bíblia. Eu gosto de estudar muito por esta Bíblia, uma Bíblia muito boa, uma Bíblia de estudo muito boa, doutor Alderi Nelson Rocha. O primeiro selo, o falso que vem em meu nome, como Cristo disse, surgirá muitos falsos cristos, em Mateus 24, do verso 4 e 5, e
o último deles será o anticristo, o cavaleiro branco, como mostrei no desenho aqui. O cavaleiro branco aqui, ó, no desenho teológico. O cavaleiro branco que vem no primeiro selo, o falso Messias, a falsa paz, o falso Messias, ele virá enganando a muitos, ele virá iludindo a muitos, né? A base do capítulo 6 são os selos, né? Tá aí do verso 1 ao 8. Fala da declaração de guerra contra o que é falso. Porque nesse período, irmãos, por que o anticristo vai enganar a muitos? Por que o anticristo vai enganar a muitos? Justamente porque ele vem no poder da mentira, como está em Tessalonicenses. Paulo diz que ele vem, né? O iníquo vem com toda a eficácia de Satanás. Em Tessalonicenses, com toda a eficácia de Satanás, no poder da mentira. No poder da mentira, virá no poder do engano. Ele virá como o falso Messias, no poder da mentira, no poder do engano, né? Por isso que quem ama a mentira já está vivendo uma avant-première, né, do que será o período da manifestação do anticristo, o período da manifestação do anticristo, né, que ele virá no poder da mentira e do engano, né, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, né, que o anticristo iníquo virá com toda a eficácia de Satanás, com toda a eficácia de Satanás no poder da mentira, né? Então nós temos aí a declaração de guerra contra o que é falso, né? Pois o parente remedou, pagou o preço da terra, mas Satanás não quis sair da possessão. Agora é chegada a hora do trabalho do parente vingador. Olha aí, Cristo vindo agora para exercer o juízo. Por isso que nós temos o período da grande tribulação. Período da grande tribulação, período de 7 anos, esse período aqui, meus irmãos. Esse período dos 7 anos aqui, ó, primeiro 3 anos e meio, né, e os últimos 3 anos e meio, 7 anos, esse período é o período do juízo de Deus, caindo sobre toda a impiedade, Cristo como parente vingador para implantar o seu reino, né? Aí diz assim: o início de seu trabalho é a tomada da escritura que ficou na mão do juiz, né? A escritura que ficou na mão do juiz, na mão do pai, desde quando Adão pecou, essa escritura, tá aqui o desenho para que você veja lá, olha que a escritura selada ficou na mão do pai, que é o tipo do juiz aí, né? O símbolo aí do juiz ficou na mão do pai, a escritura, desde quando Adão pecou, para que os reinos do mundo, as almas dos homens, os corpos dos homens fossem redimidos, né? Resgatados, comprados de volta, mas o preço era alto, era preço de sangue inocente. Adão não tinha condição de pagar o preço, ninguém, né, da humanidade tinha condição de pagar esse preço. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas Cristo com o seu sangue nos redimiu. Ele pagou o preço, né? O início do trabalho é a tomada da escritura que ficou na mão do juiz, o rompimento dos selos, né? Publicamente anuncia a sua entrada definitiva na sua herança. É Cristo vindo tomar posse do que é dele, exercendo juízo sobre a impiedade para tomar posse do que é dele. O leão da tribo de Judá começa a executar esta vingança a partir do capítulo 5. Então, do capítulo 5 ao 22 de Apocalipse, tudo está fundamentado, girando em torno do capítulo 5, que é a base, né? A base para o entendimento do livro do Apocalipse. Letra A. A entrada do anticristo em cena. Agora ele rompe os selos. Cristo rompe os selos, né? E este cavalo branco é um tipo da entrada do anticristo. Não confunda esse cavaleiro branco do capítulo 6 com o do capítulo 19. São dois personagens distintos.
ele será desmascarado, pois parece com Cristo, do capítulo 19, mas é falso, ele é o falso. Ele estava montado em um cavalo branco, tinha um arco, uma coroa, saiu continuando vencendo. Comparado ao cavaleiro do capítulo 19, ele vem só. Esse do capítulo 6 vem só. Não tem espada, tem vitória limitada não conquistada. Não é um vencedor nato, ele é um pirata, como está em 2 Tessalonicenses do 1 ao 3. Ele virá primeiro, né? Ele virá primeiro, antes de Cristo, né? E Cristo virá para fazer guerra a ele e o vencer e implantar o seu reino. Depois da saída do Espírito Santo, né, e da igreja da terra, o anticristo será revelado, né? Os nomes do anticristo e seu caráter. Estes nomes significam tanto para o que ele é, né? Significa tanto para aquele que é igual como para aquele que é contra o ungido, né? O nome anticristo significa tanto aquele que é igual a Cristo, a palavra anticristo, como aquele que é contra Cristo. Então ele virá, né? Por que tem essa palavra anticristo? Justamente por isso, porque ele virá se dizendo seu Cristo. Então, anticristo pode ser tanto igual a Cristo ou contra Cristo. Ao mesmo tempo que ele virá dizendo seu Cristo, ele estará contra Cristo, né? O ungido. A palavra cristã significa pequeno ungido, né? Cristão, né? Pequeno ungido. Em dois tempos diferentes, o anticristo será revelado em duas etapas. Pelejará finalmente contra os santos, no capítulo 13, do 6 ao 7. Então, a manifestação do anticristo é em duas etapas, voltando ao desenho, para que você entenda. Então, aqui, nos primeiros 3 anos e meio, na abertura do primeiro selo, ele virá montado no cavalo branco, a falsa paz. E aqui, no segundo selo, quando acontece a batalha e Satanás é lançado na terra, olha aqui, né, o dragão sendo lançado na terra, Satanás. Aqui, nos últimos 3 anos e meio, o anticristo se revelará como o filho do diabo, a besta que emerge do mar. Aqui ele é o cavaleiro branco, aqui ele é a besta que emerge do mar, nos últimos 3 anos e meio, né? E quem são esses santos que ele vai pelejar? Os que crerão no evangelho ali, que serão pregados pelos anjos, né? E pelas duas testemunhas. Esses que crerão do evangelho durante esse período serão chamados de santos. Mas ele será vencido. O assírio, então nós temos aí, né? O assírio, o tipo do anticristo. Em Daniel 7:8, ele é o chifre pequeno. Em Daniel 8, do 23 ao 25, ele é o rei feroz, né? O outro príncipe, em Daniel 7, verso 26. O homem do pecado, em 2 Tessalonicenses, verso 3 ao 8. O ímpio, 2 Tessalonicenses, do 2 ao 8. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses, do 3 ao 8. O príncipe que há de vir, Daniel 26. O rei que fará segundo a sua própria vontade, Daniel 11:36. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, 2 João, verso 7. O assolador, Daniel 9, verso 27. A ponta pequena que tem olho, Daniel 7, verso 8, 20 e 25. Isso indica a sua inteligência e a sua demagogia, né? A ponta pequena que tem olhos. Né? Apocalipse 13, do 3 ao 5, Daniel 7, do 7, 8, do 7, verso 7, 8, 15 e 25. Será cheio de autoridade. Apocalipse capítulo de número 13, né? O dragão dará o seu poder à besta, ao anticristo. Terá o ódio de Caim, Gênesis 4, verso 4 ao 8. A ganância e a sagacidade de Balaão, Números 31, verso 16. A blasfêmia de Golias, 1 Samuel 17, do 8 ao 11. Nós temos ali uma tipologia do anticristo também. Mas será lançado fora pelo seu império, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Será lançado fora do seu império, melhor dizendo.
O diabo é o seu inspirador. O falso profeta é o seu amigo. Efésios capítulo 2, do 2 e verso 12. Será preso e lançado vivo no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. E Apocalipse 13, verso 1, nos revela que subirá do mar. O falso profeta subirá da terra, como ele será vencido, com a espada que sai da boca de Jesus, em Apocalipse 19, do 15 e 18 ao 21. Então Cristo vem com a espada que sai da sua boca, né, declarando guerra e vencendo este cavaleiro branco que vem com um arco sem flecha. Ele tem um arco, mas ele não tem flecha. Por isso que no Salmo de número 46 há um cântico dizendo que o nosso Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É Cristo vindo, irmãos, com poder e grande glória, exercendo guerra contra o anticristo, quebrando o arco do adversário, quebrando o arco do adversário. Aí nós temos aí texto complementar e comparativo, resultado da abertura do primeiro selo, a autorização da manifestação do falso Messias, o cavaleiro montado no cavalo branco. O cavaleiro montado no cavalo branco é o mesmo personagem do Apocalipse, capítulo número 13, do verso 1 ao 10, só que neste primeiro período dos 3 anos e meio, ele vem no cavalo branco por causa da falsa paz e de um período de engano que ele terá para fazer aliança com muitos. Começou a chover aqui, né, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Então, ele terá este período, né, de fazer uma aliança com muitos, que eu quero encerrar essa aula de hoje, e amanhã eu quero estar voltando aqui de novo com vocês, né, para que vocês entendam um pouco. Deixa eu arribar aqui para que vocês entendam um pouco aqui, para você ver a visão. Então só passei aqui alguns detalhes sobre o anticristo, não quis nem detalhar muito, só quis fazer algumas leituras aqui da Bible Cronos, né, mostrar aqui o desenho teológico da Bíblia Bereana, para que vocês peguem aí o raciocínio aí da palavra de Deus, né? Vocês peguem o raciocínio da palavra. Então o que é que nós temos aí? Vou fechar aqui a Bible Cronos. Fechar aqui. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que nós temos aqui para você pegar essas informações que eu dei nesta noite para vocês, né? Então nós temos aqui, ó, o primeiro selo, ele vem no período do engano, onde ele faz uma aliança com muitos. Em Daniel 9:27 diz que ele fará uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos. Então nós temos aqui, ó, 7 anos, a igreja é arrebatada, o primeiro selo é aberto, se iniciará os 7 anos. Período de juízo, declaração de guerra de Cristo como parente vingador agora, o vingador que declara guerra contra o posseiro, contra Satanás e todos aqueles que estão aliados a Satanás, né? Então, nesta declaração de guerra, o primeiro selo, o anticristo entra em cena, a autorização para o anticristo entrar em cena. Veja que até nisso Deus está no controle da situação, a autorização para que o anticristo entre em cena, para que aqui no finalzinho, por que o anticristo entra em cena aqui? Porque aqui no finalzinho Cristo vem para acabar com ele. Satanás é preso por 1000 anos, né? Aqui a batalha do Armagedon acontecerá aqui no final, a batalha do Armagedon, aí a palavra Armagedon, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, após a batalha do Armagedon, no finalzinho da grande tribulação, Cristo implanta seu reino sobre a terra. Cristo sai da cidade para reinar. A Nova Jerusalém estará sobre a terra. Cristo implantará o seu governo sobre a terra. E aí começa o quê? O milênio. Então nós temos 7 anos de grande tribulação, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação e aflição. Nunca se esqueça que antes desses 7 anos
a igreja foi introduzida e continuará descendo na cidade, para que quando chega aqui no finalzinho dos 7 anos, Cristo vem com poder e grande glória. A batalha do Armagedon, a igreja estará com Cristo glorificada na batalha do Armagedon aqui. A igreja estará com Cristo, meus irmãos, glorificada com Cristo. A igreja estará glorificada com Cristo aqui na batalha do Armagedon. Cristo implanta seu governo no milênio e depois do milênio terá a batalha de Gog e Magog e após Gog e Magog o estado eterno. Então essa é a cronologia escatológica. Arrebatamento da igreja, 7 anos de grande tribulação, primeiros 3 anos e meio, falsa paz, os últimos 3 anos e meio de grande aflição, de grande tribulação sobre a terra, a batalha do Armagedon no final dos 7 anos, Cristo vindo juntamente com a igreja, o milênio, Cristo reinando por 1000 anos, a batalha de Gog e Magog, aqui Satanás estará preso por 1000 anos, Cristo estará reinando sobre a terra, a batalha de Gog e Magog, que Satanás será solto para seduzir as nações por um curto período de tempo, né? Porque uma geração que vai sobrar aqui neste período dos 7 anos entrará para reinar com Cristo no milênio, que a Bíblia chama dessa geração de geração ímpia, né? E depois disso virá a batalha de Gog e Magog, né? E após a batalha de Gog e Magog, o juízo do trono branco e o estado eterno. Então, só queria demonstrar esse texto aqui, essa ordem cronológica. Depois eu quero fazer um outro vídeo, já entrando mais assim em uma questão devocional, uma explicação melhor, fazendo uma aplicação. E essa aula de hoje é mais só para abrir a sua mente mais. Amém? Só para abrir a sua mente.